Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Evangelho de João, capítulo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, o som estava bom do outro jeito. Você lhe pediria e eu teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram, ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que querem saber, ou por que está conversando com ela. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou para a cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Amém? Pai querido, abençoa, Senhor, a leitura da Tua Palavra nessa noite, que a Tua Palavra possa alimentar o nosso espírito, possa gerar esperança no nosso coração, possa produzir fé, e possa, meu Deus, conceder a cada pessoa o que eles estão necessitando aqui hoje. Se um milagre, se uma resposta, se uma correção, mas não deixa ninguém, meu Deus, sair daqui sem ser abençoado pelo Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Amém? Pode sentar. Um cientista português está fazendo uma experiência com uma aranha. Ele arranca uma das pernas da aranha e aí ele fala: aranha, ande, caminhe. E a aranha caminha. Ele arranca mais uma perninha da aranha e diz: aranha, caminhe.
E a aranha, mesmo com dificuldade, ela consegue caminhar em cima da mesa. Ele corta uma terceira perna e ele repete a ordem: aranha, caminhe. E a aranha, ainda com dificuldade, consegue caminhar alguns centímetros. E ele vai repetindo o processo até arrancar todas as pernas da aranha. Quando ele arranca a última perninha, ele diz: aranha, caminhe. E a aranha fica imóvel. A aranha não se mexe. E aí o cientista olha para os seus auxiliares e ele diz assim: baseado nesse estudo, podemos comprovar que ao arrancar todas as pernas da aranha, ela fica surda. Irmãos, na busca da nossa felicidade, a gente diz assim: eu vou arrancar a bebida da minha vida. E aí o cara para de beber, mas ele continua infeliz. Olha, eu vou deixar de mentir, porque no dia em que eu vencer esse mau hábito que eu tenho da mentira, eu serei feliz. E ele arranca a mentira, ele deixa de mentir e continua infeliz. E a gente vai fazendo coisas na vida, achando que de alguma maneira, por mais que a gente faça, a gente vai encontrar a felicidade. Eu vou passar a ser um dizimista na igreja, porque a partir do momento que eu for um dizimista, eu serei feliz. E aí você entrega o dízimo e percebe que o dízimo não traz felicidade. Eu vou fazer uma campanha aqui na igreja das 7 semanas de oração, e aí eu vou ser feliz. Você termina a campanha e você percebe que não deu certo. Então eu vou fazer as 21 semanas de Daniel, e aí eu tenho certeza que eu serei feliz. E aí você termina as 21 semanas e você continua com o mesmo sentimento que você sempre teve no coração de infelicidade. Quer dizer, é tanta comédia, que é a comédia do cientista que eu acabei de contar para vocês. Talvez nós estejamos fazendo o experimento errado, ou talvez nós estejamos olhando para a felicidade por um ângulo totalmente equivocado. Então eu quero ver hoje à noite com vocês esse encontro que Jesus teve com essa mulher samaritana. Vocês sabem muito bem que na Bíblia, muito dos evangelhos era Jesus conversando com pessoas. Aliás, a maior parte dos evangelhos não era Jesus dando ensino. A maior parte do evangelho não é Jesus pregando sermão. Os sermões de Jesus foram poucos. A maior parte do evangelho é Jesus conversando com pessoas. Alguns dos encontros que Jesus teve foram encontros não planejados, como por exemplo, um dia ele estava entrando num vilarejozinho pequeno em Israel, que nem existe mais no mapa de Israel, uma cidadezinha chamada Naim, e ele encontra um cortejo fúnebre, e lá está uma mulher que está enterrando o seu único filho, chorando, e ele chega para aquela mulher e diz: mulher, não chores mais. E ressuscita o filho dela. Aquele encontro não tinha sido planejado. Por acaso Jesus estava entrando na cidade e por acaso aquela mulher estava saindo naquele cortejo fúnebre. Em outras circunstâncias, os encontros que Jesus teve foram provocados por outras pessoas. Por exemplo, Jesus curou um paralítico, um homem que era paralítico, e o encontro que Jesus teve com esse paralítico não se deu por iniciativa de Jesus, nem pela iniciativa do paralítico, mas foram 4 amigos que souberam que Jesus estava pregando numa casa, e eles tinham esse amigo, foram lá, colocaram o amigo numa cama, numa maca, e levaram até onde Jesus estava. Quando eles chegaram lá, a casa estava lotada, eles não conseguiram entrar, e os caras subiram no telhado, destelharam o telhado e baixaram a maca ali na frente de Jesus, e de repente Jesus cura aquele homem. Houve outros momentos em que Jesus se encontrou com algumas pessoas, porque as pessoas procuraram Jesus. É o exemplo, por exemplo, da mulher do fluxo de sangue, que quando ouviu falar de Jesus, ela determinou ela mesma: olha, se eu tiver um encontro com esse Jesus, e eu puder tocar nele, eu serei curada, né? E ela foi, procurou Jesus, e saiu curada. Ou teve o encontro que Jesus teve com a filha de Jairo, que foi Jairo quem foi à procura de Jesus, foi Jairo que foi à procura de Jesus e pediu, ele disse: olha, minha filha está doente, eu preciso que o Senhor me ajude, que o Senhor atenda minha filha. Então esse encontro foi provocado pelo próprio Jairo. Mas houve encontros em que quem provocou o encontro foi o próprio Jesus. Ele foi em busca da pessoa. E aqui nós temos um exemplo de um encontro que Jesus teve com uma mulher, em que ele foi à procura dessa mulher. Porque o versículo de número 4 que nós lemos aqui, se vocês prestaram bastante atenção,
Ele começa dizendo assim, ó, era necessário passar por Samaria. Por que era necessário passar por Samaria? Por que ele tinha que passar por aquela cidade? O texto não deixa claro e nem fica esclarecido o porquê era necessário ele passar por ali. Principalmente porque nós sabemos que os judeus, eles não se dão bem com os samaritanos. Ora, os judeus evitavam aquela estrada, porque aquela estrada que ia para Samaria era uma estrada muito perigosa, era uma estrada em que os assaltantes samaritanos ficavam ali de tocaia, de prontidão, para pegar os judeus e assaltar os judeus. Por que era necessário Jesus passar por aquela cidade? O texto não deixa claro o porquê era necessário. Será que era necessário ele passar por ali? Porque ele queria ter um encontro com aquela mulher? Ele queria que esta mulher, entre aspas, encontrasse o seu destino? Nós sabemos a hora do encontro. Era por volta do meio-dia. E meio-dia, naquela região da Palestina, o sol é causticante. O sol é inclemente. O sol é pior que esse sol de Londrina aqui. Ele chega a arder na pele da gente. É o famoso sol de arrebentar mamona. O sol chega a ser asfixiante. E Jesus já tinha andado 50 quilômetros desde Jerusalém até aquele poço, até aquela cidade. Era uma cidade pequenininha, chamada Sicar, que ficava numa forquilha, no pé da forquilha, entre duas estradas. E ali tinha um poço que era conhecido, era uma espécie de uma fonte de água. Vocês sabem que as cidades pequenas aqui do Brasil, cidades do interiores, elas tinham todas aquilo que a gente chama de chafariz. Sempre no centro da cidade tinha um chafariz. E o que era esse chafariz antigamente? Era o lugar onde as pessoas buscavam água. Todo o pessoal do vilarejo ia até o chafariz para buscar água. E depois, com o passar do tempo, o chafariz perdeu essa utilidade e passou a ser um lugar de decoração, nas cidades. Mas lá naquele dia não havia água encanada, não havia chafariz, havia poço. E era um poço que supria toda aquela região. E esse poço era um poço secular. Séculos e séculos, porque ele havia sido cavado por Jacó. Então ele era conhecido como Poço de Jacó. E era por volta do meio-dia, e os discípulos, diz a Bíblia, tinham ido comprar comida, e Jesus estava sozinho. E havia, obviamente, naqueles dias, uma barreira entre um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher, num lugar solitário, só os dois, já é uma barreira, já é uma dificuldade você quebrar o silêncio. Qual foi o homem aqui que nunca passou por uma situação constrangedora? De você entrar num elevador, por exemplo, só você e uma mulher, e aí você fica dentro do elevador, você não sabe se você olha para a mulher, se você olha para baixo. Aí você olha do lado, está o espelho refletindo a mulher, e fica aquela cena ruim, a mulher meio envergonhada de lá e você ali. Vocês sabem bem como é que funciona essa situação, Fica aquele ambiente horrível. Jesus estava lá no poço e chega a mulher. E já fica um ambiente esquisito entre os dois. Principalmente porque ela era samaritana e ele era judeu. Mais esquisito ainda. O que foi que Jesus viu nessa mulher? Será que ele conhecia a história dessa mulher? Será que ele sabia da reputação dessa mulher na cidade de Sicar? Nós não temos nenhuma informação, o texto não diz nada, mas nós sabemos que Jesus provocou a conversa. Ele olhou para a mulher e disse: mulher, dá-me de beber. E ela se assustou. Ela disse: como? Como é que você, sendo judeu, pede a mim, mulher, que sou samaritana, que me dê de beber? E aí Jesus disse: mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, é você que me pediria, porque eu tenho água viva para te dar. A mulher disse: esse poço é fundo, o senhor não tem como tirar a água dele? Jesus disse: não, mulher, a água que eu estou falando não é a água desse poço, porque quem beber da água desse poço voltará a ter sede. Agora, quem beber da água que eu tenho para dar é um outro tipo de água. Essa água, quem bebe dela, nunca mais terá sede. Pelo contrário, dele vai sair uma fonte que vai jorrar para a eternidade.
A mulher disse, então, eu quero dessa água. E quem é que não quer dessa água? Eu quero dessa água. Jesus disse, olha, antes de você beber dessa água, chama o teu marido, vamos conversar. Ela disse, eu não tenho marido. Jesus disse, você disse a verdade, porque você já se casou 5 vezes, e o homem com quem você vive hoje não é o seu marido. Aí ela mudou de assunto. Ela disse, eu estou vendo que o senhor conhece a vida dos outros. E como é que o senhor sabe da vida dos outros? O senhor é profeta? Então, se o senhor é profeta, me resolva uma questão. A questão é a seguinte, qual é o lugar certo para adorar? Porque nós, samaritanos, adoramos os montes. Atenção, você que gosta de orar em monte. Isso é coisa de samaritano. Os judeus têm um templo. E eles dizem que o lugar certo de adorar é no templo, é na cidade. Qual é o lugar certo? É no monte ou é no templo? Jesus disse, mulher, você não sabe o que você está falando. A salvação vem dos judeus, mas deixa eu lhes dizer uma coisa. Vai chegar um momento em que não vai se adorar nem em monte, nem em templo, porque Deus está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E aí ela disse, eu sei quem tu és profeta. Mas eu queria saber o seguinte, o Messias, o Cristo, nós só vamos entender essas questões complicadas quando ele vier. Jesus disse, eu sou o Cristo, eu que estou falando com você. E quando ele disse isso, a mulher deixou cair o cântaro de água que ela tinha, um vaso de água na beira do poço, e saiu correndo e gritando. Foi a primeira mulher evangelista do Novo Testamento. Primeira mulher evangelista no Novo Testamento. Aqueles que não acreditam em mulher no ministério, está aqui uma. Ela saiu anunciando para toda a cidade, vinde e vede o homem que disse tudo a respeito da minha vida. Será que ele não é o Cristo? Será que ele não é o Messias? E toda a cidade se reuniu para ouvir o que Jesus estava pregando. Deixa eu falar algumas coisas sobre essa mulher, porque ela pode desvendar para nós a chave da felicidade. Primeiro lugar, nós sabemos que ela só podia ser uma mulher infeliz. Aliás, muito infeliz. Porque, meu irmão, cá entre nós, uma mulher que se casou 5 vezes, uma pessoa que passou por 5 separações, por 5 divórcios, quem aqui é separado, quem aqui já passou pela dor do divórcio, sabe o que eu estou falando. Diz que quando a gente se casa, é como que se você pegasse 2 folhas em branco e passasse cola na superfície dessas folhas e colasse uma na outra. É impossível você separar essa folha sem que ela leve um pedaço uma da outra. Assim é o casamento. Quando nós fazemos uma aliança, um homem e uma mulher, nós somos amalgamados. Há aquilo que o pastor usou aqui, há uma unicidade. Os 2 passam a ser uma só carne. É impossível você passar pelo divórcio sem que um leve um pedaço do outro para o resto da vida, porque cria-se laço. É por isso que toda separação é um trauma. É por isso que todo divórcio, seja por morte, as viúvas sabem bem o que eu estou falando, é sempre traumático, é sempre pesaroso. Pois essa mulher, ela passou por 5 traumas. 5 traumas profundos. Então ela era uma mulher infeliz, mas parece-me que ela não era consciente do tamanho da infelicidade dela. O Henry Thoreau, um escritor, ele disse que a maioria das pessoas vive uma infelicidade silenciosa. Sabe o que é uma infelicidade silenciosa? É uma infelicidade da qual eu não estou consciente dela. É possível você ter uma infelicidade e você não ter consciência do que é que te deixa infeliz e por que você é uma pessoa insatisfeita com a vida. Por quê? Porque nós arranjamos meios de dissimular e de colocar anestesia, anestésico em cima da nossa infelicidade. Nós tratamos as nossas infelicidades com aspirina, e as aspirinas com as quais a gente trata a nossa infelicidade, muitas vezes é um hobby, é o trabalho, são entretenimentos. Tem gente que dissimula a sua infelicidade trabalhando. Por quê? Porque enquanto ele está trabalhando, não tem tempo para pensar. Tem gente que dissimula a sua infelicidade comendo. Ele come, fica gordo. Sabe por quê? Aí ele vai no médico, o médico diz, isso é ansiedade. Não é ansiedade.
É você querer compensar a sua infelicidade com outro prazer, que é o prazer da comida. Tem gente que dissimula a sua infelicidade indo para prostíbulo, ou enchendo a cara de uísque, de cerveja. Tem gente que dissimula mostrando-se importante. O cara vai dirigir um carrão, ou se mostrando vaidoso. Dissimula, engana-se a si mesmo. E esta mulher, parece-me que ela estava enganando a si mesma. Na vida cotidiana, trabalhando ali normalmente, indo buscar água. Mas ela era uma mulher infeliz. Ela não era plenamente consciente da sua infelicidade. Porque ela não está na beira do poço chorando. Ela não está na beira do poço lamentando. Ela está na beira do poço trabalhando. Nós só vamos saber o tamanho da infelicidade dessa mulher quando nós conhecermos o histórico de vida dela. Mas o que é interessante é que Jesus sabia, porque quando a mulher disse assim, eu não tenho marido, Jesus disse, você falou a verdade. Ele conhecia a vida daquela mulher. Então deixa eu dizer uma coisa para você, meu amigo e minha amiga. Deixa eu dizer uma coisa para você, mulher. Jesus conhece o seu interior e Ele conhece os segredos da sua alma. Ele conhece os seus traumas. Ele conhece todas as vezes e Ele ouviu todas as vezes que você chorou na madrugada com a cara enterrada no travesseiro para ninguém ouvir o seu choro. Ele ouviu o seu choro, o seu clamor, naquele dia em que você estava vindo para a igreja e uma lágrima desceu aqui e escorreu acolá. Aí você diz assim para você mesmo, eu não quero que ninguém saiba o tamanho da minha infelicidade, mas Deus está sabendo, porque Ele conhece você melhor do que você mesma. Em segundo lugar, sobre essa mulher, nós sabemos uma outra coisa, é que ela era uma mulher religiosa. Aliás, ela era uma mulher muito religiosa, ela não era ignorante da Bíblia, ela não era analfabeta da religião. E é interessante isso, porque ela tinha perguntas interessantes. As perguntas que ela fez não era uma pergunta simplória, era uma pergunta perspicaz. Senhor, eu tenho uma dúvida teológica. Qual é o lugar certo para adorar? É mais ou menos como se um católico chegasse aqui para mim hoje e dissesse assim, Pastor Luiz, me responda uma pergunta. Qual é a diferença da teologia arminiana e da teologia calvinista em oposição aos conceitos neoplatônicos de Santo Agostinho na elaboração do livre-arbítrio? Uma pergunta. Qual é o lugar certo para adorar? Então ela sabia detalhes da religião, detalhes técnicos. Ela é uma mulher religiosa. E aqui nós temos mais uma chave para entendermos o segredo da felicidade. É que religiosidade não resolve o problema da felicidade. Vocês estão me entendendo? Você pode ser religioso, frequentar uma igreja. Aliás, algumas das pessoas mais religiosas que eu conheço não são felizes. Aliás, alguns dos lugares religiosos por onde eu andei são lugares de profunda infelicidade. Deve ser por isso que Jesus gostava muito de conviver com pecadores e pouco com fariseus. Porque o ambiente do fariseu era um ambiente difícil. Você já imaginou conviver com um fariseu? É horrível, irmãos. É horrível conviver com gente religiosa. Sabe por quê? O religioso é assim, tudo o que você disser poderá ser usado contra você. Terceiro, essa mulher era uma mulher muito sincera, ela não era uma mulher mentirosa, sincera. Perceba que não tem falsidade na fala dessa mulher do começo ao fim. Quando Jesus diz assim, vai e chama o seu marido, ela podia ter dado uma desculpa esfarrapada. Quando Jesus diz, vai e chama o seu marido, ela podia ter dito assim, mas meio-dia, agora é hora de trabalho, eu não posso sair daqui, vamos marcar uma outra hora, e ela podia sair lisinho, mas ela disse, eu não tenho marido. E Jesus disse, você fala a verdade. Como é, meu irmão, me responda para mim, como é que a infelicidade entra no coração de uma pessoa que é sincera, que é religiosa, mas é profundamente infeliz? Primeiro, ela acumulou frustrações. De onde é que vem a nossa infelicidade? A infelicidade vem do acúmulo de frustrações. Você sabe por que as pessoas são infelizes? A pessoa se torna infeliz quando ela permite que a frustração se acumule em camadas dentro do coração dela, uma em cima da outra. É um acúmulo de frustrações. O que é a infelicidade? Acúmulo de frustrações. Por exemplo, você pode se frustrar uma vez
E você não será uma pessoa infeliz. Mas se você se frustrar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 30 vezes ao longo da vida, você fica infeliz. E não sou eu que estou dizendo isso. É a Bíblia que diz isso no livro de Provérbios, capítulo 13, verso 12. A palavra de Deus diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração. Você espera uma coisa e não acontece, espera uma coisa e não acontece, espera uma coisa e não acontece, anos esperando e não acontece, se adoece o seu coração. Então por que aquela mulher era infeliz? Porque ela viveu com 5 maridos, tentando viabilizar relacionamentos e não conseguiu. Você sabe que tem muita gente hoje, pastor Ricardo, que se impressiona com a vida dos famosos, né? Fábio Júnior, 7 mulheres. Sabe por que ele teve 7 mulheres? Porque não conseguiu ser feliz com nenhuma. Feliz é o homem que está aí há 30 anos casado. 25. 8? Deus seja louvado. Veja bem, ela tentou viabilizar relacionamento 5 vezes. E não conseguiu. E o 6º não é mais um relacionamento. É um caso que ela tem. Por que essa mulher é infeliz? Porque depois de 5 tentativas, ela colocou uma frase no coração dela. Ela disse assim, ó: todo homem é igual. Todo homem é igual. E se todo homem é igual, eu vou fazer o seguinte: eles pensam que me usam, mas eu vou começar a usá-los. E aí ela adota essa lógica com o 6º, porque Jesus disse assim, ó: falastes bem, tivesse 5, e o 6º que você está vivendo agora, você tem um relacionamento estável com ele, mas ele não é seu marido, é um caso. É como se ela dissesse assim: cansei de ter compromisso sério, agora eu é que vou usar as pessoas. Deixa eu dizer para vocês como é que acontece a infelicidade na nossa vida. Eu tive vários amigos. Aí um amigo me frustrou, com o outro eu me decepcionei, o outro me traiu, o outro me caluniou, o outro aprontou comigo. Chega um dia que eu olho e eu digo assim, ó: não quero mais saber de amigo. Porque todo mundo que eu trago para a minha vida me trai. Todo mundo que eu trago para a minha vida me decepciona. Todo mundo que eu trago para a minha vida me frustra. E o acúmulo de frustrações pode levar uma pessoa a agir em relação com a vida com desdém. O segundo caso. Por que essa mulher era infeliz? Essa mulher era infeliz porque ela acreditava que a felicidade aconteceria por mágica. Quando Jesus fala de água viva, é uma água tão maravilhosa que ela se faria em você uma fonte para jorrar para a vida eterna. Você sabe o que a mulher disse na mesma hora? Eu quero essa água. Eu quero essa água para mim. Irmãos, não seria maravilhoso se eu desse um gole dessa água e ó, tchan, 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 Nona Sinfonia de Beethoven, e eu passasse automaticamente a ser uma pessoa feliz? Ah, eu vou lá na Quadrangular Palhano, o pastor diz que vai orar por mim e eu vou sair daqui a pessoa mais feliz da vida. Irmãos, aleluia se fosse assim, mágica. Vocês já viram aquela propaganda do galã do desodorante? Não vou nem dizer a marca do desodorante, mas tem uma que o sujeito, eles pegam um cara alto, musculoso, o cara passou 6 meses na academia, entendeu? Se preparando para fazer aquela propaganda, é uma massa de um homem, e o homem passa o desodorante, e ele sai na rua e as mulheres avançam. Mulherada tudo em cima do cara. Aí, o Zé Mané, gordo, feio, barrigudo, careca, assiste aquela propaganda, e aí ele gosta da propaganda, porque a propaganda diz assim, ó: nós temos um desodorante mágico, que quando você passa ele, as mulheres avançam e você na rua, elas saem correndo atrás de você. E que mulher! Porque os caras fizeram uma seleção com 500 mulheres, pegaram as mais bonitas, separaram, são essas mulheres que vão correr atrás do cara que passa o desodorante. E aí nós pensamos assim, ó: por mágica? Por mágica, gente? Eu vou ser um homem interessante por mágica? Passei o perfumão e transformou tudo? E essa é a mesma propaganda que religiosamente algumas igrejas estão fazendo nos dias de hoje. Irmãos, eu tenho aqui uma palavra mágica, uma poderosa, uma chave que eu vou liberar para você. É uma oração forte,
que uma vez que eu fizer essa oração milagrosa, ó, pam, tua vida muda da noite para o dia. Você que estava cheio de problema e era infeliz, eu lhe garanto, você vai sair daqui hoje totalmente feliz. Ledo engano. Um dia desse eu estava ouvindo um programa de rádio que dizia assim, ó, cara dizendo lá, crente não tem problema, crente não tem dificuldade, crente não tem não sei o quê. Eu falei, pensei comigo, né? Não falei. É mentira. Cara, isso é mentira. É uma mentira deslavada. Tem que ter muita cara de pau para dizer um negócio desse. Entendeu? Ele tem que mandar quebrar todos os espelhos da casa dele, porque depois de pregar uma mensagem dessa, não é possível que o cara consiga se olhar no espelho e encarar ele próprio. Porque nós temos que aprender uma coisa, irmãos, nenhum ritual substitui o que é processo. Eu vou repetir, nenhum ritual substitui o que é processo. Felicidade não acontece por ritual, felicidade acontece por processo. Não é no estalar dos dedos que você vai sair feliz de um culto, é um estilo de vida que você vai adotar, é uma visão de mundo que você vai ter a partir de agora, são valores que você vai incorporar na sua vida, que vai te trazer contentamento, e o contentamento vai se resultar em felicidade. É igual aquela história do homem que chegou no aeroporto, atrasado. Aí ele viu um cara com um relógio ali, olhando as horas. Ele chegou e falou, que horas são? O cara olhou para o relógio dele. 4 horas, 25 minutos, 30 segundos. A temperatura dentro do aeroporto é 28 graus. Aqui do lado de fora, 32 graus. Olhando aqui para o relógio. O barômetro está em queda e pode chover às 8h25, com 86% de probabilidade. A temperatura em Londres está 3 graus, a temperatura em Singapura, parará. E olhando para o relógio, e as fases da lua é crescente, e o próximo eclipse parcial vai acontecer no dia 15 de julho de 2032. E o cara olhou e falou, nossa, que relógio! Tudo isso num relógio? O cara disse, não, fui eu que inventei esse relógio, e eu vou dar de presente ao meu filho. Cara, eu te dou $1.000 nesse relógio agora, não vendo. $2.000, não vendo. $10.000, não, esse relógio eu não vendo. Não, eu te dou agora aqui $30.000. O cara falou, bom, então eu vou te vender. Tirou o relógio do braço, deu para o cara. Aí o cara colocou o relógio no pulso, e ele estava indo, quando ele estava indo, o cara falou, pera um pouquinho. Pega essas 2 malas aqui, ó, e leva junto, são as baterias do relógio. Tem que carregar as 2 malas. Deixa eu dizer para vocês, meus queridos irmãos, a mensagem do Evangelho é maravilhosa, mas você tem que levar as baterias juntos. Porque tem gente que pensa assim, ó, o pastor vai orar por mim, vai acontecer coisas maravilhosas na minha vida, de hoje para amanhã. Talvez não. Talvez de hoje para amanhã, o que vai acontecer é apenas uma mudança de ponto de vista. Você vai sair daqui olhando o mundo diferente. Você vai sair daqui com uma mentalidade diferente. O mundo vai continuar o mesmo, mas você vai olhar para o mundo diferente. E mudança mesmo, é como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, que nós com o rosto desvendado, contemplando por espelho a glória de Deus, somos transformados de glória em glória. Mudança mesmo, eu acho que nós vamos começar a ver com o passar dos dias na nossa vida. É quando a gente tiver disciplina de vida. É quando você resolver abrir mão de certas coisas que você sabe que é prejudicial para você e você continua fazendo. É quando você começar a fazer algumas coisas que você sabe que precisa fazer, que você precisa tomar decisão, mas você fica sempre adiando para amanhã. Mudança, meu irmão, vai acontecer mesmo quando você mudar a tua atitude, quando você mudar a tua postura. Quando você aprender que para você servir a Jesus, você tem que negar a si mesmo, e que existem coisas que Deus vai fazer na sua vida que leva tempo, mas as pessoas dizem, não, pastor, eu quero que aconteça aqui agora, faz uma oração express, uma oração rápida, eu quero um Waze na minha vida. Não é assim. Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, é todo dia, vamos começar uma nova jornada de vida. Ninguém vira um bom marido com o pastor impondo as mãos sobre ele. Já pensou, irmãos? Se eu tivesse esse poder aqui de colocar a mão na cabeça dos homens e eles se transformar num novo marido, essa igreja aqui ia estar entupida de mulher carregando seus homens para cá. Já pensou? Não existe isso, irmãos.
pronto, recebeu uma oração, vou ser feliz. Não, é água viva. Mas você tem que chamar o seu marido, trazer o seu marido aqui, porque nós vamos começar resolvendo um problema essencial na sua vida. Então, o reino de Deus é sim um milagre, mas o reino de Deus também é um processo. Ninguém vira, por exemplo, um pastor, um líder, com 12 lições. Porque teve um movimento aqui no Brasil, que era um tal de encontro de líderes, onde a pessoa ia na sexta-feira, saía na segunda um líder segundo o coração de Deus. Aí um dia me perguntaram, o que você acha disso? Eu digo, irmão, para formar um pastor leva 25 anos. Quanto tempo leva para fazer um pregador do evangelho? 25 anos. Por quê? Porque é com 25 anos que se forja um homem. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que nós não podemos ser neófitos, que nós temos que passar pela moinha de Deus, e o evangelho é a moinha de Deus, é a escola de Deus. Você diz, pastor, eu quero ser feliz, pois seja muito bem-vindo à escola. Nós vamos aprender aqui dentro da comunidade, se envolvendo com a comunidade, preceito por preceito, obediência por obediência, dia a dia aqui convivendo com pessoas, incorporando valores de Deus, até que um dia a gente possa dizer assim, eu aprendi a ser feliz. Sabe por quê? Porque felicidade só vem com maturidade. É quando você alcançar a maturidade que você vai ser feliz. Porque uma pessoa imatura, você pode dar tudo para ela. Pode ser casado com a mulher mais bonita, pode ter o melhor carro, a melhor casa, dinheiro. Ele nunca vai estar satisfeito com nada. Agora, uma pessoa que alcançou a maturidade em Deus, e que reconhece que tudo que ele tem vem de Deus, ele é feliz com aquilo que ele tem. Por que essa mulher era infeliz? Ela era infeliz porque ela vivia uma vida desintegrada. O que é uma vida desintegrada? Desintegrada é que ela tinha uma vida errada em casa, mas ela tinha uma vida religiosamente certa. Quando é que a pessoa é infeliz? Quando ela se rasga por dentro. É por isso que santidade vem da palavra integridade. A mesma palavra hebraica para santidade é a mesma palavra para integridade. Sabe o que é integridade? É ser inteiro. Quem vive uma vida rasgada não é santo. Ser inteiro significa que eu sou a mesma pessoa aqui e eu sou a mesma pessoa acolá. Eu sou a mesma pessoa dentro da igreja e eu sou a mesma pessoa em casa. A mesma pessoa que eu sou aqui dentro da igreja, eu sou no meu trabalho. Vocês estão me entendendo? E aí tem gente que diz, por que eu sou tão infeliz? Sabe por quê? Porque você não sabe viver uma vida inteira, sua vida é rasgada, você vive dissimulando, a gente para encobrir mentiras, e chega um momento que você não sabe nem se o que você está falando é verdade ou é mentira, porque nem você acredita mais em você. E essa mulher estava com a vida rasgada. Sabe por quê que ela estava com a vida rasgada? Porque ela conhecia os valores religiosos, mas esses valores religiosos não se aplicavam na vida dela. Em quarto lugar, essa mulher era infeliz porque ela tinha uma relação com o sagrado que era técnica. Veja, ela tem questionamentos religiosos, mas eles são todos impessoais. Impessoais. Você vê que ela faz algumas perguntas aqui no texto para Jesus, mas as perguntas que essa mulher fez para Jesus, nada dizia a respeito à vida dela. Era tudo doutrina. Era tudo alguma técnica da teologia. Por que você quer saber disso? Que uso você vai fazer dessa verdade na sua vida pessoal? Você sabe por quê, irmãos? Porque tem muita gente na igreja que quer saber doutrina. Tem muita gente na igreja que quer saber teologia. Mas a doutrina mais importante que nós devemos saber não é a que diz a respeito a assuntos técnicos da religião. A doutrina mais importante que nós devemos saber é a doutrina que diga respeito a assuntos pessoais da minha vida. O que isso daqui, essa verdade bíblica e teológica, tem a ver com a minha vida, tem a ver com os meus valores, porque pessoas desestruturadas não gostam de confrontos pessoais. Pessoas desestruturadas, elas gostam de conversar sobre generalidades. Vamos discutir o efeito estufa do planeta Terra. Vamos, contanto que não mexa comigo. Como foi que Jesus Cristo apontou o caminho da felicidade para essa mulher? Primeiro, ele atiçou desejos que estavam escondidos na alma dela. Ela tinha desejos. Jesus disse assim, mulher, eu tenho uma água.
Na linguagem do marketing, isso se chama kissing. Ou seja, ele só deu uma cutucadinha. Eu tenho uma coisa aqui para você. Qual foi o pai que nunca fez isso com o filho? Ó, filho, eu tenho uma surpresa para você. Jesus faz essa mulher se lembrar dos desejos que ela tinha colocado, que ela está tentando suplantar. Jesus está dizendo, deixa essa coisa florar. Ela tinha desejos escondidos, anseios, e ela não sabia trabalhar esses anseios, ela não sabia como resolver essas necessidades, ela vinha jogando para um canto da alma dela, e aí Jesus traz esses anseios para essa mulher de volta, dizendo, mulher, se você tem anseios, e os seus anseios mais profundos, existe alguém que pode satisfazer esses anseios profundos da sua alma, aquilo que você pensava que nunca mais existiria, tem um que pode fazer existir, aquilo que você acha que iria te decepcionar de novo, tem um que é capaz de fazer você nunca se decepcionar mais, pelo contrário, vai sair da sua alma uma fonte de alegria, que vai para a vida eterna, e esse que satisfaz esses anseios da nossa alma, é o Deus Todo-Poderoso. Aquela mulher estava se acostumando a pegar água, trabalhar, aceitar que o fluxo da vida a levasse simplesmente para frente, até morrer, usando e ser usada, e aí Jesus diz assim, não, tem uma água, que quem beber dessa água, nunca mais terá sede. Em outras palavras, você pode sonhar de volta, você pode sonhar em ser amada, você pode sonhar em ser mais achegado do que um irmão, você pode sentir de novo o colo de uma pessoa que não vai abusar de você, você pode sentir a segurança da companhia de um homem que jamais vai deixar você à beira do caminho, você pode novamente se sentir querida e amada, sem nenhum objetivo por detrás desse ser amado, isso vai trazer em você uma alegria, você vai voltar a sonhar, você vai voltar a cantar, você vai voltar a sorrir, você vai voltar a ter prazer na vida, você vai voltar a ser uma pessoa inteira, porque há alguém que te ama de verdade, e esse alguém vai manifestar o amor dele na sua vida. A Bíblia Sagrada diz, quem é esse? Esse é o Espírito Santo de Deus, que é derramado pelo amor de Deus sobre as nossas vidas e sobre o nosso coração. Segundo, Jesus chamou essa mulher a se reintegrar, trazendo a vida de novo junto. A vida dessa mulher era como a água e óleo dentro de uma garrafa. Ela tinha uma vida religiosa, ela tinha uma vida pessoal, e o Senhor Jesus diz assim, ó, eu quero costurar essas duas coisas. Eu quero misturar essas duas coisas. Eu quero fazer com que a sua vida religiosa tenha efeito na sua vida particular. E eu quero que a sua vida particular se enfronhe com a sua vida com Deus. E quando essas duas coisas acontecerem, mulher, você vai ser feliz. Você vai ver que Deus não é apenas um detalhe técnico da religião. Deus é um companheiro amoroso. Deus é um companheiro bom, que conhece e que sabe o que nós estamos precisando. Vá chamar seu marido, porque no dia que você chamar o seu marido e resolver o que tem que ser resolvido na sua vida, você vai aprender a viver. Agora vai viver tendo uma conexão, achando o seu nexo em Deus. E quem vive conectado e achando o seu equilíbrio em Deus, esse é feliz. Por quê? Porque Deus é a fonte de toda a felicidade. Então deixa eu dizer para você o seguinte, a conversão de um pecador é um milagre instantâneo. Acontece no estalar de um dedo, você está salvo. Mas a construção de um novo homem, de uma nova mulher, num santo de Deus, ela vai ser uma tarefa que vai levar a vida inteira. Mas ela é gloriosa, porque a Bíblia diz que de glória em glória Deus vai nos transformando, trabalhando na nossa vida, até que a gente seja a imagem perfeita de Jesus Cristo. E em último lugar, como é que Jesus trouxe sentido à vida dessa mulher? Mostrando que Deus estava interessado nela, quando nem mesmo ela percebia que Deus estava interessado nela. A coisa mais linda da nossa felicidade é quando a gente descobre que Deus nos queria bem, antes da gente saber. Irmãos, quando eu olho para a minha vida, antes de eu me converter, de cada enrascada que Deus me tirou, eu vejo que Deus já estava trabalhando na minha vida antes da minha conversão. Quantos aqui tem esse testemunho na sua vida?
que você olha para a sua vida passada, antes de você se converter, e Deus tirou você de enrascados, e Deus trabalhou na sua vida, e hoje você entende. Você viu que Deus já estava costurando tudo para que hoje você estivesse aqui. Jesus disse: mulher, eu estava te vendo. Você tem mesmo 5 maridos, e o que você está não é teu marido. E esse conhecimento que Deus tem da nossa vida pregressa, não faz Ele nos rejeitar, mas nos faz Ele querer bem. Eu sou especial para Deus, apesar dele saber disso. Sabe o que é felicidade, meu irmão? É saber que eu sou importante para alguém. Isso é ser feliz. Eu sou importante para alguém. E olha que alguém, você é importante para alguém. Talvez você não seja importante para aquele safado do seu ex-marido. Talvez, mulher, você não seja importante para ele, mas você é importante para alguém que vale muito mais do que ele. Talvez você não seja importante para o seu pai ou para a sua mãe, que desdenharam e abandonaram você, mas você é importante para alguém que cuida de você, que olha para você, que está interessado em você. Você é importante para Deus, Ele conhece a sua vida, mesmo quando você não se dava conta que Ele conhecia. Ele já estava te conhecendo, Ele já estava olhando, Ele já estava cuidando, Ele já estava amando você. Sabe o que é ser feliz? É saber-se importante para alguém. E todos nós que estamos aqui hoje, nós somos importantes para Deus. Você é tão importante que Deus fez um monte de arranjo na sua vida, te livrou de muitas coisas, para que você estivesse aqui hoje. Então, meu irmão, levanta a sua cabeça, estufa o seu peito para fora, e chega de ficar lá muriando, se sentindo ninguém. Vamos ser felizes, porque o Deus Elohim, o Deus Criador do universo, durante todo esse tempo estava trabalhando na minha vida para que hoje eu estivesse aqui, porque você é mais importante do que você possa imaginar. Vamos nos colocar em pé. A água que Deus tem para você aqui hoje, meu irmão, é uma água que, se você beber dela, vai jorrar para a vida eterna.